Pessoal, voltei aí. E aí, pessoal, eu tive que fechar muito rápido ali, porque ele já estava avisando aqui 13, 12, 11, fechando, dando maior pressão. Eu tive que encerrar rápido, senão eu não ia conseguir salvar isso aí no IGTV. Aí eu voltei agora, mas sem a obrigação de salvar, entendeu? Isso aqui vai ser só agora um bate-papo aí, caso tenha ficado alguma dúvida. A gente teve que correr um pouco, 1 hora é pouco tempo, na verdade, para falar, né? Então a gente tenta pegar as partes que são mais importantes, pelo menos as partes que costumam cair mais, os assuntos que costumam cair mais em prova de concurso, né? Então eu foquei esse primeiro tempo aí que ia ficar gravado, enchendo de teoria, e agora a gente consegue falar um pouco mais com calma. Se tiver alguma dúvida aí, a gente vai tentando resolver junto. Essa daqui eu não vou salvar mesmo, então não tem problema, entendeu? Ficou alguma dúvida quanto a essa parte de... Tem uma galera entrando ainda, né? Mas quem já está aí dentro, ficou alguma dúvida quanto àquela parte de fator C e ponto G? Porque aquilo é importante. Principalmente fator C. Fator C cai mais do que ponto G. E às vezes cai questão, cara, ridícula. Teve uma questão muito fácil que caiu na prova da Marinha, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acho que foi prova da Marinha. E, na verdade, é até um conceito que a gente nem usa mais, tá? Talvez tenha sido até por isso que a menina na outra live lá, esqueci, não sei se ela está aqui também, se ela quiser ela pode falar alguma coisa aqui, se eu estou certo ou não, ela tenha tirado aquela dúvida. Porque teve uma prova da Marinha que falou o seguinte: em cavidade classe 1, qual é o fator C? É isso mesmo, Vanessa? Foi você que perguntou ali na live passada, que era 5 a resposta. Já sei até que questão é essa, cara. Isso aí é o seguinte, essa questão, se a gente for parar, não vai cair de novo essa questão. Não vai. Porque ela foi bastante criticada, na verdade. Por quê? Por um erro de definição de fator C. Ali, nessa questão, a questão é o seguinte, pessoal, para vocês saberem que a gente está conversando. A questão ali, ela perguntava assim, em uma cavidade classe 1, qual é o fator C? Aí você vai simplesmente fazer a seguinte conta. Cavidade classe 1 tem parede pulpar, vestibular, lingual, mesial, distal. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então no meu numerador, número de paredes aderidas, preenchendo tudo de uma vez, 5. Tá, e no denominador é o quê? Número de paredes livres. Qual é o número de parede livre? Oclusal, 1. Então 5 sobre 1 igual a 5. Gabarito da questão, 5. Só que aí, o que acontece? Foi uma questão bem simples de se resolver, mas aí houve uma crítica que o pessoal falava o seguinte, olha só, o fator C, ele não está relacionado ao número de paredes, ele está relacionado à área de superfície. Claro que é a área de superfície. Eu não posso contar como uma parede sendo igual se o incremento vai de cima até embaixo. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui a minha parede aqui do fundo. Imagina que eu esteja dentro de uma classe 1, tá? Que o teto aqui é a minha parede oclusal. Eu não posso considerar a mesma coisa se eu pegar um incremento que vem lá de cima da parede, daqui, e o incremento que vem daqui, até o mesmo lugar aqui no chão. Quando ele vem lá de cima, eu tenho uma área de superfície diferente de quando ele vem daqui. Agora, o número de paredes envolvidas é a mesma? Aqui é uma parede. Sendo só até aqui ou sendo até lá em cima, é uma parede. É uma parede só. Então, não posso considerar, por definição, o fator C como sendo o número de paredes, que essa questão da Marinha estava perguntando o número de paredes. Que era só isso, 5 dividido por 1 igual a 5. Tá? Está relacionado à área de superfície. Aí tudo bem. E aí é que vem aquela história. Quanto maior a área de superfície, maior vai ser o espaço que a resina tem para jogar para fora a tensão de contração de polimerização.
Respondido, Vanessa? Era sobre essa questão aí, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Que alguém tenha ficado aí? Eu tenho até aqui, olha. Eu tenho até aqui uma questão que eu vou tentar mostrar para vocês. Espera aí. Essa questão eu ia mostrar ali na sequência. Acabou que eu não tive tempo. O que ele vem falando aí, ó. Vamos tentar resolver junto. Preferencialmente, as resinas compostas devem ser inseridas na cavidade a serem restauradas da forma incremental. Sim, da forma incremental. Questão do fator C que a gente acabou de conversar. Segundo o Baratieri de 2017, já o novo, para minimizar esses efeitos de contração e obter uma polimerização adequada de qualquer resina composta fotopolimerizável, alguns fatores devem ser levados em consideração e assinar-lhe a resposta correta. Aí eu tenho ali, ó, as resinas compostas de micropartículas são mais fáceis de polimerizar adequadamente do que os demais tipos. Essa afirmativa não está verdadeira. Por quê? Porque a resina de micropartícula, ela tem mais parte orgânica e menos parte inorgânica, menos carga. A polimerização acontece na parte orgânica. Se ela tem, então, mais parte orgânica, mais difícil vai ser a sua polimerização. Ou seja, ela vai ter que atingir uma área maior. Então, para as resinas microparticulares, são mais fáceis de polimerizar? Falso, não é. B. Para a obtenção de uma máxima eficácia de polimerização, a distância entre o extremo da fonte luminosa e a superfície das resinas jamais deve ceder 1 milímetro. Sim, verdade, nunca deve ceder mais que 1 milímetro. Aquilo que eu falei lá na teoria que eu estava falando antes. Deve ser o mais próximo possível, de preferência quase que encostando, nunca passando de 1 milímetro. Por quê? Porque se eu estiver distante, essa luz ela vai se perdendo em intensidade no ar. E aí, às vezes, ela sai com uma intensidade do meu fotoativador, mas ela viaja no ar, vai perdendo, e aí quando chega na resina, ela já está com uma intensidade menor. Então, o mais próximo possível ela deve ser. Deve-se utilizar um sistema adesivo. Não, beleza, deixa eu continuar aqui. Eu já estou passando para a questão seguinte. Até aqui, então, não conceder 1 milímetro está verdadeiro. E a fonte luminosa deve incidir em ângulo reto com a superfície a ser polimerizada. Isso aí. Sempre de preferência de ângulo reto com a resina a ser polimerizada. Então, o gabarito dessa questão é a letra B, tá? Vamos só passar pela C, D e E. Deve-se utilizar um sistema adesivo que apresente uma forte união com os substratos esmalte e dentina. Certo. Sem polimerizá-lo previamente. Não. Sempre eu vou ter que polimerizar o adesivo previamente. Então, errado. Seja através da dentina, não seja através da dentina, não interessa. Sempre vou ter que polimerizar ele, o adesivo, antes de colocar a resina. Sempre. Então, a C já está errada. O que ele fala aqui através da estrutura dentária, eu acho que até vale a gente conversar um pouquinho sobre isso daí. Antigamente, acreditava-se que a resina polimerizava em direção à luz. Então, se vê isso na prova, falso. Não é mais isso a verdade. Mas até um tempo atrás acreditava-se que sim. Então, o que as pessoas falavam? Eu coloco um incremento de resina na minha cavidade, classe 1, por exemplo, na minha cavidade de dente posterior, e eu faço a polimerização através da parede do dente. Então, olha só, aqui eu tenho a cavidade classe 1, tá? E agora eu vou usar só essa parte aqui. E aí eu coloco a resina, a luz vindo daqui, para ela polimerizar a resina que está aqui dentro. Por quê? Antigamente acreditava-se que a resina ela contraía, melhor dizendo, ela contraía em direção à luz. Se eu coloco a luz vindo da parede de fora do dente, ela vai contrair em direção à parede. Ok, vai me garantir um selamento bom. E aí eles orientavam o seguinte, olha, sempre que você for polimerizar
uma resina em uma cavidade classe 1, dente posterior, sempre polimerize através da estrutura dentária. Só que depois descobriram que a resina ela não polimeriza, não tem nada a ver em direção à luz, não tem nada a ver. Ela vai polimerizar a resina em direção ao seu corpo, as resinas quimicamente ativadas em direção ao centro da massa e as resinas fotoativadas em direção ao corpo em um ponto deslocado para a resina de maior adesão, para a parede de maior adesão. Tá? Então, ou seja, ela vai automaticamente ser polimerizada ali para o dente. Ok. Só que essa técnica ainda ficou. E ainda tem livros atuais que defendem o uso dessa técnica. Ah, André, mas por quê? Se todo mundo já sabe que a resina ela não polimeriza em direção à luz. Porque é o seguinte, quando eu polimerizo através da estrutura dentária, eu vou perdendo intensidade de luz para a luz ultrapassar a estrutura dentária. E quando chega na resina, chega numa intensidade menor. Quando a luz chega numa intensidade menor, ela vai me proporcionar o quê? Lembra que eu falei? Está salvo lá no IGTV. Eu tenho uma intensidade reduzida, então vou ter uma polimerização mais suave, com menor tensão. Eu vou ter um melhor selamento. E aí depois, num segundo incremento, eu venho com a luz, aí sim, pegando direto ali para polimerizar aquela resina. Então existem esses dois momentos, tá? O momento de menor intensidade de luz e o momento de maior intensidade de luz, que clinicamente, por uma técnica clínica, pode ser feito no primeiro momento, fazendo uma polimerização através da estrutura dentária. Quando a luz chega na resina, tem menor intensidade. E no segundo momento, fazendo a polimerização direto sobre o incremento, com aquele espaço de menos do que 1 milímetro, para dar uma alta intensidade de luz. E assim eu consegui otimizar naquela polimerização os efeitos benéficos, tanto da baixa intensidade quanto da alta intensidade. Então, por isso que essa técnica ainda existe. Tá? Acabou que quiseram acertar uma coisa, mas acertaram sem querer a outra, né? O motivo. A técnica ficou. Mas não é porque a luz se contrai a resina se contrai em direção à luz. É porque eu tenho uma modulação, o termo seria esse, tá? Modulação de intensidade de polimerização. Primeiro com a baixa e depois com a alta no segundo momento. Seguindo ali, ó, a afirmativa D, vem falando, as resinas escuras são mais fáceis de polimerizar. A gente já viu que é exatamente o contrário. A resina escura e a resina opaca, elas têm um poder de penetração reduzido. Então eu tenho que até aumentar lá 10 segundos, lembra disso? Então vai falando assim, as resinas escuras são mais fáceis de polimerizar? Errado, é o contrário. E a letra E, só para finalizar essa questão, os compósitos recém-retirados de um refrigerador e submetidos à luz polimerizam em maior profundidade do que aqueles mantidos à temperatura ambiente. É exatamente o contrário aqui. Quando eu guardo a minha resina na geladeira, e eu vou restaurar um dente, eu pego essa resina da geladeira e coloco ali o incremento direto na boca, ou seja, a resina ela está mais gelada, o poder de penetração da luz fica menor. Se eu guardo a minha resina fora da geladeira, aí tem o poder, aí também ela vai estragar mais fácil, né? Mas em compensação, o poder de penetração da luz é maior. E aí eu posso até extrapolar os 2 milímetros de incremento em volume, tá? Quando esses 2 milímetros, ele é uma margem de segurança, que na verdade ela polimeriza de 2,5 a 3. Ela vai de 2,5 a 3. Mas para quê? Para a resina que está em temperatura ambiente. Se a resina está refrigerada, o poder de penetração da luz está reduzido e aí eu coloco 2 milímetros. Porque eu não sei como é que indústria, eu não sei como é que o clínico vai guardar a resina dele. Se ele guarda dentro da geladeira, beleza, a resina vai durar mais. A vida útil do material vai durar mais, mas o poder de penetração da luz é menor. Então eu vou falar para ele que para ele colocar 2 milímetros. Tá? Se ele guardar fora da geladeira, tudo bem, que coloque em 2 milímetros, mal não vai fazer.
Tá? Vai polimerizar até mais, 2,5, 3 milímetros vai polimerizar, mas não precisa. Vou passar uma outra questão aqui, ó. Peraí. Eu vou só nas questões, tá? Ficou faltando. Essa questão aqui, gente, vai falar, é uma definição sobre cor. Um outro assunto que cai também em resina composta são as cores. A gente tem algumas questões de concursos passados, olha só. Ou prova da Marinha ou prova do Exército, agora de cabeça eu não sei, mas prova de 2013. Segundo a Nusavice, para descrever um modo preciso de percepção de um raio de luz refletido de um dente ou da superfície de uma restauração, algumas variáveis devem ser consideradas. A variável que descreve a cor de um objeto denomina-se... Então é o seguinte, ele quer saber o seguinte, o que descreve a cor de um objeto? Qual é o nome da cor? O nome da cor é dada pela definição do Matisse. Tá? E aí ó, eu vou fazer uma outra comparaçãozinha aqui que fica fácil a gente decorar. Vou pintar essa parede aqui de amarelo. Qual é o matiz dessa parede aqui? O matiz amarelo. Matiz é a cor. Qual é o croma? Sempre associado ao matiz vai ter o croma. Qual é o croma? O croma, digamos assim, seria a quantidade de demão de tinta que eu passei aqui. Passei a tinta amarela uma vez, eu tenho uma intensidade menor, eu tenho um croma menor. Pintei de amarelo, depois secou, eu pintei de novo de amarelo em cima. Usei uma segunda demão, uma terceira demão de tinta. Eu estou aumentando a intensidade de cor. Eu estou aumentando o croma dessa cor. E numa resina composta, nas resinas comercializadas, a gente tem a letra relacionada ao matiz. Por exemplo, uma resina A2. O A é o matiz, é a cor. O B, o C, o D é a cor. O número está relacionado ao croma, é a quantidade de pigmentos. É a quantidade de saturação que aquela resina ali vai ter. Tá? Então, o gabarito dessa questão seria a letra D, matiz. Depois, eu acho que é aqui, ó. Não. É aqui, ó. Ah lá, ó. A Nusavice de novo. Mas aqui ele vai fazer uma definição de metamerismo. Essa questão aqui não tem pegadinha nenhuma. É uma questão seguinte. O que é metamerismo? Então, ó, por definição, metamerismo, o gabarito dessa questão aqui é a letra B, é quando eu tenho objetos que aparentam ter a mesma cor sob um tipo de luz, podem apresentar diferentes sob outra fonte de luz. Ou seja, eu tenho um objeto que é de uma cor, quando eu estou na luz, na lâmpada, na luz branca. Tá? Quando eu vou para uma sala em que a luz é amarela, ele já aparenta ter uma cor um pouco diferente. Então, quando o objeto ele aparenta ter diferenças de cor de acordo com a luz, o nome desse fenômeno chama-se metamerismo. E aí essa questão da prova aí de 2012, é uma prova militar também, não me lembro de qual força, mas era simplesmente a definição de metamerismo. Agora, ainda tem mais questão que eu não passei para vocês. Essa. Ó. Prova recente. Prova de 2018. Também, segundo a Nusavice, também questão relacionada à cor. Tá? Pra vocês verem que cor cai. Bastante. As descrições verbais de cores não são suficientemente precisas para descrever a aparência dos dentes. Para contornar esse problema, a percepção de cor é descrita por 3 variáveis objetivas: matiz, valor e croma. O matiz e croma a gente já conversou na questão passada. E o valor seria a intensidade de luz aí, tá? O valor seria a intensidade de luz. Seria uma escala entre o branco e o preto, o cinza intermediário, o cinza mais claro e o cinza mais escuro. E aí, vamos lá para a questão.
Ele pergunta aqui, ó, coloque VOF. O matiz é a cor dominante de um objeto, por exemplo, vermelho, verde, azul. Já conversamos, sim, é isso mesmo. Então, a A verdadeiro. A A verdadeiro eu já tiro, olha lá, a C, a D e a E. Não, C e a D, desculpa. Tira C e a D. Eu estou com A, B e E. Vamos ver a segunda afirmativa. O valor aumenta em direção à extremidade mais alta, que é o mais escuro. Tá, o inverso isso aqui, tá? Quanto maior valor, faz o seguinte, olha. Substitui a palavra valor por luminosidade na hora da prova. E a gente tem assim, ó, a maior luminosidade é quando está mais claro. Então, essa segunda afirmativa está falsa. Então, olha lá, o valor aumenta em direção à extremidade mais alta, mais escuro, e diminui em direção à extremidade mais baixa, mais claro. Ao contrário, exatamente o contrário. Então, é falsa. E aí eu já tiro a letra B. Agora eu estou entre a A e a E. O valor é expresso pelo fator luminosidade. Olha lá, acabei de falar, substitui a palavra valor pela palavra luminosidade na hora da prova. Com vários níveis de cinza entre os extremos branco e preto, por exemplo. Verdadeiro, é exatamente isso. E aí, eu já matei a questão, porque a terceira afirmativa na A é verdadeira e na E é falsa. Então, eu fiquei ali na letra A, gabarito letra A. Mas vamos seguir? O que ele vem falando ali, ó, depois, que vai ser falso? Croma é o grau de saturação de um matiz em particular, ou seja, quanto mais baixo, até aqui verdade, quanto mais baixo o croma, mais intensa é a cor. Não, lembra que eu falei que o croma é a quantidade de demão de tinta, né, que eu passei nessa parede? Quanto mais demão de tinta amarela eu passei ali, mais intenso esse amarelo ficou. Eu aumentei o meu croma, então eles colocaram aqui ao contrário, tá? Quanto maior o croma, mais intensa é a cor. Aí eu corrigiria ali para o verdadeiro. E a última, fala, o croma não é considerado separadamente na odontologia. E ele está sempre associado ao matiz. Sim, eu não posso falar que a intensidade de uma... Qual é a intensidade de uma cor se eu não tenho a cor? Então, não tem como falar, né? Beleza. E o valor dos tecidos dentários, das restaurações e próteses, enfim. Essa aqui está verdadeira, então, confirmando aqui, é a letra A. Tem mais uma questão aqui, ó, que eu quero passar para vocês. Essa daqui, ó. Questão seguinte. De 2012, essa prova. Aqui ele pergunta, ó, segundo Conceição, a característica de absorver uma energia luminosa de ondas curtas, como por exemplo a ultravioleta, e difundi-la para o espectro visível entre o branco intenso e o azul claro é conhecida como... Ou seja, é uma outra pergunta que vai chegar na definição, tá? Está perguntando qual é a definição... Aqui está escrita a definição de fluorescência, tá? Mas olha só, então a definição de fluorescência aqui em minhas palavras quando vem a luz, absorve a luz de um comprimento de onda curto, que é invisível, tá? Por exemplo, ali a luz ultravioleta, que eu não enxergo ela a olho nu, e devolve num comprimento que eu enxergo a olho nu. Então eu ganhei o quê? Eu ganhei cor, eu ganhei luminosidade. Uma cor que antes eu não enxergava, eu passei a enxergar. E aí, quando eu tenho esse processo, eu ganhei a luminosidade, eu ganhei luz, eu chamo esse fenômeno de fluorescência. Então, ela, por definição, ela absorve luz de um comprimento de onda curto e emite em outro espectro visível, que vai ser entre o branco intenso e o azul claro, apresentando uma luminosidade adicional. E pode ser responsável por uma aparência mais branca e mais clara dos dentes. Ok? Essa é a definição de fluorescência, fluorescência dada pela dentina. É a dentina que interfere na fluorescência, não é o esmalte, tá? É a dentina que interfere no matiz, é a dentina que interfere no croma. Então a dentina interfere no matiz, interfere no croma, interfere na fluorescência. O esmalte interfere no valor
interfere na opalescência. Ah, André, já que você falou opalescência, contraopalescência, tem inclusive esses nomes aí nessa questão, o que vem a ser a definição deles, opalescência e contraopalescência? Olha só, a opalescência, ela transmite e reflete seletivamente ondas de luz de diferentes tamanhos, tá? Então ela vai selecionar umas ondas e ela vai transmitir, ou seja, vai deixar passar, e outras ondas ela vai refletir, vai devolver de onde ela veio. Quando o esmalte é submetido, já que a opalescência ela é dada pelo esmalte, né? Então quando esse esmalte ele é submetido à luz refletida, permite a passagem de ondas de comprimento mais longo, por exemplo, as laranjas, ele deixa aí, passa, a vermelha, a laranja, tudo que é comprimento de onda longo, passa e reflete as ondas curtas, tá? Que são, por exemplo, as ondas azuladas. Então, o comprimento de onda, veio a luz refletida, bateu no esmalte. Bateu no esmalte, uma parte passa, que são as ondas de comprimento de onda longo, laranja, vermelho, e outras ondas são devolvidas. Essas ondas que são devolvidas são as ondas curtas, para o azul, tá? Acontece o seguinte, se a luz que veio... repare que eu falei que vem a luz refletida, o termo é esse, tá? Para prova. Associa luz refletida à opalescência, tá? E associa a luz transmitida à contraopalescência. Faz uma regrinha de 3 ali e fica olhando para essa regrinha de 3 ali do teu armário. Coloca lá. Bota opalescência, luz refletida. Contraopalescência, luz transmitida. Porque se ele trocar isso aqui já muda, tá? Então, para falar de contraopalescência. Então, se submetida à luz transmitida, ocorre exatamente o contrário. Tá? Então, dependendo da luz que vai incidir ali no esmalte, se é uma luz refletida ou se é uma luz transmitida, vai acontecer o fenômeno da opalescência ou da contraopalescência. Então, a gente pode perceber exatamente o contrário. Podemos perceber, então, que as áreas com aspecto laranja, vermelho, a gente pode perceber, observar, ou seja, isso foi refletido, evidenciando assim o fenômeno da contraopalescência. O fenômeno é exatamente o contrário. Se na opalescência a luz longa passava e refletia a luz curta, comprimento de onda azul, na contraopalescência é exatamente o contrário. E aí a gente consegue então perceber, por exemplo, os mamelos dentinários. Na luz o quê? A contraopalescência? Na luz transmitida. É opalescência? Na luz refletida. Tá? Então faz essa regrinha de 3 aí. Porque uma coisa está associada à outra. E eu tinha mais essa última questão aqui, para falar para vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Segundo Baratieri, de 2017, os dentes humanos são caracterizados por apresentar graus de translucidez diferentes, que podem variar conforme a influência da espessura do esmalte e da dentina. Sendo assim, assinale a opção correta. Então, vamos lá, o que ele vem falando? Ele quer a verdadeira. A translucidez apresenta a capacidade de reflexão A translucidez apresenta a capacidade de reflexão luminosa de um objeto. Não, isso aí não é a translucidez. O que vai refletir é exatamente o contrário, né? É a opacidade. A translucidez vai deixar passar. O que vai refletir é a opacidade, exatamente o contrário. Então A não é. B. As variações topográficas encontradas na superfície do esmalte, como por exemplo as cristas e os sulcos de desenvolvimento, são responsáveis pelas grandes áreas de absorção de luz. Olha só, tudo bem que o esmalte tem variações topográficas, né? Não é 100% liso, ele tem picos e vales. Mas aí, acho que o pico e o vale vão ter o mesmo comportamento quanto à absorção e reflexão de luz? Não. O pico, ele vai tender a bateu, devolveu, refletiu.
O vale, para chegar lá no fundo, vai ficar a luz absorvida. Então, a B não é. Vamos ver a C. Uma superfície rica em periquemáceas é responsável pela criação de áreas de reflexão difusas na superfície do esmalte. Sim, a periquemácea é aquela irregularidade que tem no esmalte, tá? Então, uma superfície que é rica em periquemáceas, que tem ali tudo meio... não é liso, é meio rugosinho ali, é responsável pela criação de áreas de reflexão difusas. Claro, uma vai bater, vai para cá, outra vai bater, vai para frente, uma vai bater, vai para o lado. Já que essa área é meio rugosa, né? A reflexão ela não é uniforme, ela é difusa. Beleza. Na superfície do esmalte. E, pela consequente, diminuição da sua translucidez. Beleza. Então, ok, essa C aqui. Vamos continuar vendo. Matiz, croma e valor são parâmetros considerados suficientes para descrever com exatidão os efeitos ópticos observados em objetos que admitem a transmissão luminosa. Não, aí a gente já acabou de ver que eles são os principais utilizados, né? Matiz, croma e valor. Mas só eles não conseguem dizer como é que é o termo que ele está dizendo? Parâmetros considerados suficientes para descrever com exatidão os efeitos ópticos. A gente já viu que existe opalescência, falamos sobre contraopalescência, falamos de fluorescência. Então tem outras coisas também que podem estar associadas para descrever com exatidão. Tá? Então, falar que só matiz, o croma e o valor é muito simplista isso daí, né? Então, não. Por enquanto, a letra C mesmo. Vamos ver ali a letra E. A contraopalescência, que pode ser observada na região da ponta dos mamelos de dentes anteriores, acontece quando ondas de comprimento menor encontram estruturas capazes de refleti-las. Não, exatamente o contrário. Você lembra que a gente falou que o comprimento menor é a luz azul? A luz azul passa na contraopalescência. O que é refletido é a luz de comprimento maior, laranja, por exemplo. Tá? Então, o que é refletido é o comprimento maior, aí estaria certo, encontra-se no fenômeno da contraopalescência. Então, realmente, confirmando aqui, o gabarito é a letra C. Então, pessoal, acabou que, viu, ainda foi mais 35 minutos ali. Não consegui passar naquele primeiro tempo essas questões, que eu já tinha reservado algumas aqui, mas eu chamo a atenção de vocês para ver que também cai bastante coisa em concurso relacionado à cor. Tá? Você viu aí, matiz, croma, valor, opalescência, metamerismo, viu? Tudo questões de provas militares, tá? Eu procurei pegar mais esse tipo de prova, mas a gente viu que tem bastante questão aí que pergunta sobre esse quesito de cor relacionado às resinas compostas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar... O Rafael tá aí? Rafael, se você tiver, dá um oi aqui para me responder, porque eu não sei se eu deixo esse complemento aqui salvo no IGTV. Se o Rafael não tiver, o que eu vou fazer? Eu vou deixar salvo, pelo sim, pelo não, deixo salvo. E aí, se for o caso, se ele achar que não deve ficar, afinal de contas, isso aí é só um complemento do primeiro tempo. O celular captou aqui com bateria baixa. Aí depois ele tira, se for o caso. Mas por enquanto eu vou deixar, não tem problema nenhum. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Não, acho que não ficou. Só tem entrou. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por vocês ficarem comigo aí. Valeu, Fernanda, Tati, lá da HCA. Valeu. Lil Franca, Débora, valeu, José, a gente se falou no primeiro tempo. Thalita, beleza, Igor, Bela, Holanda, deve ter o primeiro nome aí, né? Obrigado a vocês, pessoal. Lumingos, não sei seu nome. Henrique, fala, meu parceiro. É São Leopoldo Mandic. Tá de férias, né?
Daqui a pouco tô voltando lá. Vanessa. Valeu, pessoal. Obrigado por ficarem comigo aí. Valeu, George. Vai fazer prótese, cara? Serve. Tem bastante coisa. O assunto de dentística e de prótese, eles meio que complementam um ao outro, né? Valeu, obrigado, cara. Tem coisa que assunto é meio comum. A gente fala de cimentação, mas eu também já tento não entrar em material de moldagem para deixar para prótese, então a gente acaba que vai se organizando dessa forma aí. Vai fazer endo, marinha? A marinha cai tudo, né? Então você tem, na verdade, tem que saber um pouquinho de tudo. Tem a parte da odontologia geral. Beleza. Tá esperando a próxima? Tá bom. Não sei ainda quando vai ser, mas vai ter. De repente, na próxima aí, provavelmente eu venho com ou amálgama, ou tem algumas coisas de amálgama que eu acho interessante, mas agora que eu estou conseguindo projetar, eu não sabia que tinha isso daí, fica mais fácil falar sobre amálgama. Mas a gente tem ionômero de vidro, tem retentores intrarradiculares, tem bastante assunto para falar. Tá? Aí o Rafael que vai organizar esse calendário aí e ele posta lá no Instagram. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite aí para todo mundo.